Ele disse a ela que tinha perdido tudo. O que ela fez em seguida o deixou em choque, e não por causa de um gesto óbvio, mas por aquilo que revelou sobre quem ela realmente era. No apartamento do 35º andar, as janelas mostravam a cidade em mosaico de luzes. As taças sobre a mesa refletiam o pôr do sol em faíscas douradas. Havia quadros de artistas famosos, livros com lombadas reluzentes, e no centro de tudo, um pequeno triângulo de vidro que guardava o anel que simbolizava anos de promessa. Do lado de fora, a cidade continuava sua pressa indiferente. Ali dentro, Ethan Harrington sentia um silêncio pesado como mármore. Ele olhava para tudo e pensava no vazio. Riqueza nunca lhe havia dado paz. Dava alternativas, conforto, controle, mas não segurança verdadeira em relação ao que mais importava: o amor que ele dividia com Clara Bennett. Essa insegurança, alimentada por uma frase sussurrada numa noite de gala, havia crescido como erva daninha. E a erva vira plano, um plano cujo custo ele ainda não medira. Clara entrou na sala com passos leves. Vestia um suéter bege, o cabelo preso num rabo frouxo. Trazia na bolsa um cheiro de café recém-passado. Sorriu, como sempre, o sorriso que amolecia Ethan nos dias corretos, o sorriso que o fazia sentir-se inteiro sem nenhuma posse além daquele calor. "Você parece cansado", ela disse, aproximando-se e pousando a haste da xícara sobre a mesa. Havia preocupação atenta no tom, nada teatral. Ele respirou fundo. Pensou nas palavras afiadas de Lauren no evento. E se tudo sumisse? E na sensação crescente de que precisava aprender se aquele amor era por ele, não pela casa, não pelos jantares, nem pelo status. "Clara, preciso te contar uma coisa", disse ele, medindo cada sílaba como quem dispõe uma armadilha. "A empresa, falimos. Perdemos tudo." Clara franziu a testa incrédula. "O quê? Como? Quando?" A incredulidade abriu espaço para a preocupação, que logo virou uma oferta prática. "Você tem certeza? Onde? O que eu posso fazer?" Ele manteve o olhar firme, como se a dor estampada no rosto dela validasse o experimento que escolhera. "Assinamos alguns contratos ruins, investimentos que deram errado. Eu queria que você soubesse. Achei que era importante você saber de tudo antes do casamento." Houve um segundo de silêncio absoluto. Ethan ouviu o relógio da sala marcando as batidas lentas. O mundo fora da janela continuou a girar, e dentro dele, o chão cedendo. Clara pegou a mão dele. A pele dela estava morna, ela não tremia. "Como você não falou antes?" A pergunta não foi acusação teatral, foi dor feita pergunta. "Por que eu só soube assim?" Ethan sentiu o pingo de remorso que sempre vinha depois da adrenalina. Eu não queria te preocupar. Achei que era algo que eu deveria resolver sozinho." Clara fechou os olhos por um momento, tentando organizar o turbilhão dentro do peito. Recordou promessas antigas, conversas ao telefone madrugada dentro, noites em que riam sobre planos pequenos e futuros grandes. Mas havia outra lembrança: a noite do gala, quando Lauren, com um tom afiado de quem gosta de ver as certezas dos outros estremecerem, soltara uma frase como quem atira pedra. "Será que ela ficaria se você perdesse tudo, Ethan?" A pergunta era veneno. Ethan, naquele segundo, escolhera transformá-la em experimento. "Isso é um teste?" A voz de Clara saiu baixa, cortada. Ela olhou nos olhos dele procurando algo real, e o que encontrou foi a sombra de uma escolha que ele havia feito. Ele não negou com palavras. Seus olhos traíram a verdade antes de sua boca. Clara sentiu o golpe. Não pela falta material, mas por aquilo que a mentira dizia sobre confiança e respeito. Ela retirou a mão devagar, como quem retira algo quente demais. No canto da sala, o anel cintilava. Clara caminhou até a mesa, pegou-o entre os dedos e o mundo pareceu prender a respiração. O metal frio contra a pele era um símbolo agora pesado demais. Ela o deixou sobre a palma da mão e por alguns segundos pareceu que a decisão vinha de algo ancestral,
uma linha tênue cortada entre a vontade de lutar e o desejo de preservar sua integridade. Eu não posso ficar onde não me respeitam, disse ela por fim com voz sóbria. Não havia fanfarras, havia firmeza. Eu sempre imaginei que enfrentaríamos dificuldades juntos, não como se o fosse um experimento. E então, sem um grito, sem uma cena de novela, ela empurrou o anel para mais perto dele, como se entregasse de volta não apenas um objeto, mas a confiança que ele quebrara. A porta fechou. O som foi seco. O eco daquele fechamento reverberou pela sala grande e pelas memórias que agora pareciam distantes. Ethan ficou parado, a mão estendida, vendo a porta balançar e a luz do corredor desaparecer. A cidade brilhava atrás dele como se nada tivesse acontecido. Dentro da penthouse, só o silêncio e a sensação dolorosa de que algo irreparável talvez começasse ali. Ele tentou justificar-se consigo mesmo. Era apenas um experimento. Queria aprender, medir. Palavras que no fundo soavam vazias. Não havia alegria no triunfo da confirmação, porque ele não desejava descobrir que ela o amava por causa de seus bens. Desejava, de forma distorcida, controlar a resposta. Ao ver a porta fechar, a realidade começou a encolher seu argumento. A verdade clara e austera apareceu. Ele havia tratado quem amava como objeto de prova. Na manhã seguinte, o apartamento parecia maior e menos morno. As paredes não ofereciam consolo. Ryan, amigo de infância, sócio em negócios e, antes de tudo, alguém que sempre foi direto demais, apareceu sem bater. Entrou com uma mala de café e um olhar que não trazia compaixão frouxa. Ethan, você sabe que testar alguém é idiota. Ryan disse logo, sem rodeios. Seus olhos procuraram fazer Ethan encarar o que fizera. Não é só sobre ter ou não ter dinheiro. É sobre dignidade, sobre respeito. Eu precisava saber. Ethan tentou manter a voz neutra. Se ela me amava de verdade. Você precisava ouvir dela, e não de si mesmo. Isso é diferente. Ryan retrucou. Você lhe deve mais que uma explicação. Você lhe deve arrependimento real. E não sei se palavras bastam. Houve um silêncio em que as xícaras de café pareciam os últimos habitantes daquela casa. Ethan fitou as próprias mãos. Em cada gesto surgia o reconhecimento de que havia falhado. Ryan não era apenas a voz da razão ali, era o espelho que refletia a gravidade do erro. Há maneiras de reparar, disse Ryan cuidadosamente, como quem não quer amplificar a culpa, mas não pode fingir que ela não existe. Transparência, mostrar números, abrir os livros, não pode ser um show de desculpas, precisa ser mão na massa, e talvez precise ser paciência. Clara tem que decidir se quer dar uma chance à reparação. Ela não me ouviu, murmurou Ethan. A voz carregava ossos cansados. Ryan se aproximou e pousou a mão no ombro dele, firme. Então, faça com que ela te ouça por outra razão, por aquilo que você faz, não pelo que você diz. Enquanto isso, na cidade pequena onde Clara nascera, as coisas seguiam outro compasso. As ruas eram mais lentas, o ar tinha cheiro de pão e chuva. Havia um banco antigo com letreiro de ferro, uma padaria onde a senhora da vitrine sabia o nome de todos e um mercado cujo proprietário inclinava o chapéu ao cruzar com conhecidos. Clara voltou para esse lugar como quem procura um mapa para ordenar as ideias. Os pais dela a receberam com a mistura de aperto no peito e calor que só os pais sabem dar. A mãe a abraçou sem perguntar muito, apenas sostendo-a até que as lágrimas cessassem. O pai, em silêncio, serviu chá e trouxe fotos antigas de momentos bobos que podiam lembrar que, apesar de tudo, a vida seguia. Você fez o certo ao sair, disse a mãe numa fala curta, não condenatória, mas empática. Ninguém merece ser testado assim. Havia firmeza na voz de quem via a filha em dor e queria, antes de tudo, proteger sua integridade. Clara passou os dias caminhando pelas ruas que conhecia desde criança. Observou o movimento do mercado, conversou com vizinhos, ajudou a organizar cestas básicas que a comunidade distribuía. A cidade pequena não prometia soluções milagrosas, mas oferecia uma lente maior sobre o significado de dar sem esperar retorno.
E foi ali, entre conversas de balcão e visitas a uma senhora que era conselheira informal da vila, que Clara começou a transformar a raiva e a decepção em ação. A mulher idosa, Dona Margot, tinha mãos enrugadas e uma maneira de falar que não consentia com vitimizações. Perdão não é sinônimo de esquecimento, e nem todo gesto de generosidade é fraqueza. Você pode escolher onde colocar o seu amor. Isso é poder. Clara ouviu e anotou, não apenas as palavras, mas a energia que a sustentava. Decidiu que se podia fazer algo de bom com sua vida que não negasse sua dor, faria. Vendeu algumas coisas que guardara para ocasiões, um casaco de couro que raramente usava, um colar que tinha lembranças de uma juventude promissora, e juntou suas economias para ajudar pessoas da comunidade que precisavam. Não foi um ato impulsivo de recuperação pessoal, foi um movimento coerente com o que sempre foi, generosa, prática, íntegra. Na agência bancária da cidade, ela falou com o gerente. "Quero abrir uma transferência", disse, com a voz ainda marcada pela recente ferida. "Para a conta de Ethan Harrington, tudo o que tenho agora, e deixo uma carta." O gerente fez uma careta, hesitou. Era contraintuitivo. Por que enviar dinheiro a alguém que a tinha ferido? Mas Clara tinha clareza. Ele dissera estar sem nada. Era uma situação de emergência, e ela não podia ficar de braços cruzados se havia algo concreto que pudesse ajudar, mesmo que seu gesto fosse em parte um teste de caráter que ela impunha a si mesma, agir segundo sua própria natureza, não segundo o que outro esperaria. A carta era curta, nada de acusações inflamadas, nada de melodrama. Havia a descrição de uma escolha. Ela escrevera que amava, que respeitava sua própria dignidade, que não aceitava ser manipulada, e em 2 parágrafos explicava que, apesar disso, havia muitas pessoas naquele lugar que precisavam. Pediu que, se realmente estava sem recursos, ele as destinasse àquelas famílias. Caso contrário, que devolvesse o valor à conta mencionada ou que o utilizasse para reparar o dano de outra forma. Soube ser prática até no gesto de partilha. Havia nela uma firmeza que não buscava aplauso. Quando a transferência foi concluída, Clara sentiu um alívio estranho, misto de liberdade e risco. Não era um ato para forçar reações em Ethan, era uma expressão do seu próprio código. Ao entregar as chaves de seu apartamento, ela não procurava ser salvadora de ninguém. Estava pensando num mundo grande o suficiente para caber um tanto de misericórdia sem abrir mão da exigência por respeito. Do outro lado da cidade, Ethan experimentava a lenta erosão de suas certezas. O ruído da notificação do telefone naquele começo de tarde foi como um clarim. Ele viu o pequeno alerta no canto da tela, um depósito grande na sua conta pessoal. O valor era uma quantia que o fazia engasgar. Havia junto à notificação uma linha de texto. "Para emergências. C." O primeiro sentimento foi ridículo, trunfo. Talvez o teste confirmara algo. Mas logo o trunfo evaporou, substituído por um caldo ácido de vergonha e dor. Ele reconheceu a assinatura antes mesmo de abrir. A mão que depositara era a mesma que agora se afastara. O gesto dela era generoso, a motivação devastadora para ele. Não apenas por ter dado dinheiro, mas por haver entregado algo que expunha sua confiança. Clara não buscara ouro ou controle. Ela havia investido o que tinha em uma esperança, que o mundo não fosse só de quem testa, mas também de quem responde. Havia uma carta anexa à transferência. O banco a tinha escaneado para notificar destinatário e remetente por protocolo. Ethan abriu com os dedos trêmulos. As frases curtas eram um golpe de realidade. Ela descrevia o que sentira, o que esperava, e sem dramatismo, pedia que a verdade fosse enfrentada. Pedia que ele, se realmente queria reparar, fizesse mais do que palavras. Pedira também que, se ele não aceitasse a sua forma de agir, devolvesse aquilo aos necessitados da cidade. Em suma, ela não queria ser um prêmio por testes. Queria ser tratada com respeito. E se o amor existisse, que se mostrasse em fatos, não em armadilhas. Ethan fechou os olhos. O apartamento tocava uma canção oca.
A transferência era um espelho do que perdera, não o dinheiro, que no fundo ele poderia ter recuperado, mas a confiança, o direito de estar ao lado de alguém que escolhia sem que suas decisões fossem manipuladas. Ele se sentiu pequeno perante a grandeza do gesto dela. E a culpa, que antes era intelectual, tornou-se física. Um peso no estômago, uma sede de perdão que não podia ser comprado. Ligou para Ryan. Ela me depositou tudo, disse sem rodeios quando a ligação conectou. Havia pouca dignidade na admitir em voz alta. Ela mandou a carta. Do outro lado da linha, Ryan suspirou. Ethan, era o que eu imaginei. E agora? Agora eu entendo, murmurou Ethan. Eu errei, e não sei como consertar isso. Quero ir até lá, quero falar, quero... A frase se perdeu no mar de coisas que precisava provar, não somente narrar. Vá, disse Ryan, mas não vá para um espetáculo, porque se você só faz isso para mostrar arrependimento, Clara vai ver. Você precisa ir para se transformar, para aceitar as consequências. E leva o advogado. Transparência. Documentos. Pergunte ao Thomas como proceder. Thomas Wells, advogado de confiança e ponte entre mundos financeiros e pessoais, recebeu a ligação desconfortável. Ele não era um homem de moralidade teatral, mas conhecia a aritmética fina do reparo. Reconhecimento público, sim. Ações verificáveis, mais ainda. Se você quiser fazer as coisas de forma honesta, abra os livros, transfira qualquer capital que precise ser redistribuído, mostre comprovantes. Pode ser desgastante, disse Thomas, mas é o único caminho que evita mais manipulação. Ethan ouviu tudo como se houvesse uma marcha nítida saindo do interior. Havia um estranhamento novo. Seu próprio desejo de consertar não vinha mais de medo da perda, mas da vergonha profunda, e do medo de que aquilo que restava do que construíra pudesse se desfazer. Ele pegou a jaqueta sem pensar muito, chamou um carro e pediu ao motorista que o levasse à estação. Não planejava um gesto grandioso, planejava começar a reparar. No trem que o levava para o sul, enquanto a cidade escapava pela janela em faixas de luz e as plataformas pequenas passavam com rostos comuns, Ethan revisitou cada escolha que o conduzira até ali. Viu-se com clareza demasiado cruel, como alguém que confundira segurança com controle, que escolhera manipular para medir uma verdade que deveria ter sido perguntada com honestidade. Lembrou-se de noites de conversa verdadeira com Clara, de risadas, de planos de um apartamento mais simples, de pequenos cafés em que ela preferira pagar a conta. Recordou o modo como, antes da riqueza consolidar-se, ela falara de fazer do mundo um lugar menos frio. A viagem foi um espelho e uma penitência. Ele não tinha respostas, só tinha vontade de tentar consertar, sabendo que esforço e tempo seriam as moedas reais da reconciliação. Ao desembarcar, sentiu o ar mais úmido, o cheiro de terra e pão assando por quarteirão. A cidade natal de Clara não era palco para grandes gestos, era um lugar de testemunhas simples e intenções claras. E talvez, pensou Ethan enquanto apertava o casaco contra o vento, isso fosse o mais exigente, chegar ali e mostrar que estava disposto a mudar sem esperar aplausos. Clara, por sua vez, não sabia que ele vinha. Havia dias em que ela se permitira não pensar em como reagiria se o encontrasse. Outras sentia o desejo confuso de confrontá-lo e ouvi-lo. Mas havia também uma sensação crescente de que a vida precisava se arrumar em torno do que ela era, e não em torno do que ele quebrara. Na praça onde a comunidade se reunia aos sábados, as pessoas conversavam sobre as pequenas coisas, a colheita que prometia, a escola que planejava um evento, a festa da igreja. Ela ajudava a organizar cestas para quem mais precisava. Algumas senhoras já a conheciam pela generosidade e pela dignidade com que sempre agira. Havia pessoas que, sem saber de sua dor, a tratavam com a bondade de quem não complica a dor dos outros. Quando Ethan apareceu na rua principal, desajeitado como um homem que transita por um território sem mapas, não foi recebido com hostilidade imediata, mas também não foi recebido como quem regressa de uma aventura heróica. As pessoas o viram, trocaram olhares e voltaram ao que tinham de fazer. Em algumas faces, curiosidade, em outras, reserva.
A cidade não concedia perdão automático, e isso exasperava e ao mesmo tempo aliviava Ethan. Ao atravessar a praça, sentiu um aperto. Havia uma banca de jornais com o rosto do prefeito do lado. Em frente, uma senhora varria a calçada com movimentos metódicos. Ele procurou por Clara entre as figuras. Avistou-a ao lado de um grupo que arrumava sacolas de alimentos. Ela estava de costas, o cabelo preso, falando baixo com uma mãe que precisava. Ethan hesitou. A coragem que o levantara do apartamento agora tremia diante do simples corpo presente dela. Antes de tomar qualquer iniciativa, entrou numa pequena cafeteria para comer algo e acalmar a mente. Precisava de um plano que não fosse apenas vontade. Pensou em todas as coisas que Thomas recomendara: transparência, devolução de valores, participação comunitária mensurável. Mas também sabia que se transformasse tudo em espetáculo, falharia novamente. Precisava ser o contrário, discreto, consistente e honesto. Ele pagou o café com as mãos que ainda lembravam do anel frio na palma de Clara. Ao sair, o sol bateu sobre o pequeno casario e ofereceu um brilho simples. Nada no mundo anunciava que ele iria finalmente encarar o resultado de sua própria escolha. No entanto, algo ainda pairava no ar. Uma tensão que não se dissolvia com passos firmes. Ethan não chegara para uma explicação triunfante. Chegara para encarar. Sabia que o caminho seria longo, e enquanto caminhava em direção à praça, não sabia se encontraria um muro de silêncio ou uma porta entreaberta. Sabia apenas que a resposta não estaria pronta para ser conquistada com gestos grandiosos. Ele se aproximou do grupo. O som das vozes diminuiu. Os olhares que se voltaram para ele não eram unânimes. Havia uma expectação contida, como se a cidade inteira respirasse e aguardasse para ver como ele se apresentaria agora, como o homem que pedira perdão de verdade ou como alguém que buscava apenas o próprio alívio. Clara ouviu primeiro. Seus olhos encontraram os dele por um segundo, uma troca breve, sem palavras, que carregou tudo o que ambas as partes necessitavam entender. A presença dele ali, o ato dela de continuar, o desafio de reconstruir. E então a narrativa que começara com uma mentira tomava rumos imprevisíveis. Ele estava ali, ela também. Ao redor, olhares, histórias simples que não se moviam por testes e sim por consequência. E ali, no centro de tudo, uma escolha se formava. Como ele provaria em atos que a humilhação que causara não havia sido em vão? E como ela permitiria que seu coração se abrisse novamente sem esquecer o que foi feito? O vento trouxe consigo o cheiro das cestas que empilhavam e o rumor das conversas. Um pássaro cruzou o céu. Ethan aproximou-se devagar, as mãos vazias, sem artifícios. Clara fez uma pausa no encaixe das sacolas e olhou para ele de novo, agora com os olhos que, mais do que dor, guardavam uma curiosidade cautelosa, não sobre o que ele diria, mas sobre o que ele faria. Ele abriu a boca para falar. Não era um momento de promessas grandiosas. Era hora de verdade nua e crua. As palavras vinham com peso e humildade, e a praça inteira, sem pedir, ficou um pouco mais atenta. Ainda não era o ponto de resolução. Era apenas o início do que poderia tornar-se um caminho de reparação real. Ele abriu a boca e a frase saiu engasgada, como quem tenta arrancar uma ferida para que não infeccione em silêncio. Clara, eu menti. 3 palavras. Depois mais. Eu disse que tinha perdido tudo. Foi um teste. Eu quis saber. E errei. Errei comigo, errei com você. Não havia defesa no tom. Havia apenas ruído de remorso. A praça ficou mais quieta, como se tudo quisesse ouvir o que uma mentira havia virado. Clara ouviu sem piscar. A face dela permanecia serena, mas havia uma linha de fogo nos olhos que não deixava dúvida sobre o que sentia. Você transformou a minha vida em experiência, disse ela devagar. Transformou a nossa história em um experimento com resultados manipulados. A voz não chorou, cortou.
Por que, Ethan? Diga por quê, mas não quero desculpas. Ele juntou as palavras com cuidado, sem a pressa de antes, sabendo que agora qualquer falha seria mais um esfarelar de confiança. Porque eu tinha medo, porque eu vi uma coisa na festa que plantou uma dúvida e eu arreguei com um pensamento estúpido. Quis tirar a dúvida, e para isso usei você. As mãos tremiam. Não há justificativa que preste. Um murmúrio percorreu o grupo. Algumas pessoas se afastaram, outras se aproximaram. Dona Margot, com seu olhar que pesava como sentença e abraçava como cura, permaneceu em silêncio, observando. Os pais de Clara trocaram um olhar que era mistura de dor e alívio. Dor por aquilo que havia acontecido, alívio por a verdade finalmente estar fora. Não é só sobre medo, Ethan, interveio uma voz firme. Era Ryan, que estava ali, entre a borda do grupo, com o rosto fechado. É sobre tratar a pessoa que você ama como objeto de experimento. Isso não é tolerável, e não se arruma com palavras bonitas no centro da cidade. Thomas apareceu ao lado dele, discreto, com o papel na mão, os papéis de transparência que aconselhara. Planilhas, extratos, um roteiro de ações verificáveis. Ele colocou nas mãos de Ethan a ideia que já fora conversada alguns dias antes. Não bastava pedir perdão, era preciso provar com atos mensuráveis. Se for para consertar, é para consertar de verdade, sem espetáculo, com comprovação. Deixe os documentos abertos, faça transferências auditáveis. Comece por reduzir poderes onde sua vontade de controlar seja perigosa. Crie um fundo, envolva a comunidade. Esteja pronto para que as pessoas confiram. Clara respirou fundo e olhou para a praça como quem busca a resposta não apenas no rosto dele, mas no que o mundo diria sobre sua decisão. Eu não quero que você seja julgado apenas por nós. Quero que você seja visto pelos gestos. Se eu aceitar, será porque vejo mudança verdadeira. Não agora, não amanhã. Preciso de tempo, preciso de provas. Preciso que você entenda que o perdão não é corrimão para voltar à vida que tínhamos antes, sem trabalhar. A condição dela foi clara, firme. Tempo, provas, transparência, mudança concreta no relacionamento com o poder e com o controle. Ela não retirou o que havia dito na carta. Não queria ser um prêmio por um teste. Queria respeito. E estabelecer limites era a forma dela se proteger, sem fechar o coração para a possibilidade de alguém se transformar. Ethan aceitou, não por afetação, mas porque pela primeira vez entendeu o tamanho do estrago. O que você pedir, eu farei. Não para te convencer com palavras, para merecer. Quero trabalhar por isso. Sua voz quebrou quando falou merecer. Não havia pressa. Havia agora um compromisso que soava como uma sentença, mas uma sentença que ele escolhera cumprir. Thomas assentiu. Primeira coisa, abertura completa. Vou acompanhar a transferência dos fundos que você prometer doar. Vamos criar um comitê local com representantes daqui da cidade. Transparência pública. Ryan acrescentou. E disciplina. Sem voltar para a pilha de desculpas, sem respostas automáticas. Trabalho. Aqui, entre pessoas que precisam, e sem pressa por recompensa emocional. Nos dias que se seguiram, a notícia correu pela cidade como um vento que não decide. Houve quem condenasse sem saber, quem opinasse de longe, e quem simplesmente observasse. Ethan deixou a penthouse mais do que uma vez, não porque queria uma foto ou metáfora, mas porque precisava colocar as mãos onde não havia luxo para esconder-se. Insistiu que Clara não fosse envolvida nas decisões financeiras. Ela recusou. Queria distância e observação, não exposição. A primeira medida pública foi cuidadosa e discreta. Ele e Thomas assinaram documentos que permitiam auditoria externa nas contas pessoais e empresariais de Ethan. Parte do capital que poderia ser usado para remediar danos sociais foi realocado para um fundo com administração local. Não foi uma doação feita num palco, foi um procedimento jurídico que Thomas acompanhou e, em seguida, disponibilizou os comprovantes à comunidade. Esses comprovantes circularam em papel e digitalmente, lidos com olhos céticos e desejosos por justiça.
Ao mesmo tempo, Ethan não se limitou às planilhas. Pedacinho por pedacinho, começou a aparecer nas atividades que Clara já fazia, sem invadir, sempre oferecendo ajuda e aceitando não ser o centro. Trabalhou na cozinha comunitária que entregava refeições, carregou caixas nos centros de distribuição, ajudou a consertar uma cerca na escola com as próprias mãos, mostrou-se presente nas pequenas tarefas que sustentavam o trabalho coletivo. Eram ações silenciosas, com menos glamour do que doações, mas que falavam de uma disposição para o esforço. A transformação não foi linear. Houve dias em que a angústia aperfeiçoava a demonstração pública de culpa, e isso era perigoso. Clara reconheceu o perigo. Não quero que você use o arrependimento para ser mártir, disse uma vez ao encontrar-se com ele para mediar pequenas coisas do fundo comunitário. Trabalhe, certo, mas não me peça que seja o espelho que cura sua culpa. Ethan aprendeu a silenciar o espetáculo. Aprendeu a aceitar que a mudança demoraria. E dentro desse aprendizado, pagou um preço. Amizades se testaram. Lauren, que havia plantado a dúvida no início, aproximou-se num encontro público e perguntou com um sorriso cínico se tudo havia sido encenação. Alguns antigos sócios exigiram explicações sobre decisões que afetavam o mercado, e Ethan enfrentou investigações, debates e pressões para retornar ao estilo de vida que sempre permitira escapar de si mesmo. Clara, por sua vez, viveu a ambivalência de quem não era fria. Ela sentia ainda amor e ainda sentia dor. A generosidade que a impulsionara a depositar as economias na conta de Ethan fora complexa. Era parte compaixão, parte desejo de não alimentar o ciclo de humilhação e parte expressão de quem ela era, íntegra e prática, mas não era sinal de fraqueza. Ao receber os relatórios do fundo comunitário, ao ver famílias serem assistidas, ao perceber que o dinheiro fora realmente aplicado, ela experimentou uma mistura de alívio e vigilância. Se ele usará isso para reparar, que repare com consistência, disse ao pai em uma tarde. O pai a escutou e disse coisas simples, que ecoaram com força. Perdão é trabalho coletivo. Nem tudo se reconstrói sozinho, e nem todo gesto é garantia de retorno. Você faz o que seu coração manda, e o resto é tempo. Com o tempo, as ações de Ethan ganharam corpo e registros. Thomas organizou auditorias semestralmente publicadas. O fundo criou pequenos projetos de infraestrutura e bolsas de estudo. Ethan abriu mão de cargos executivos onde seu comportamento controlador poderia causar mais dano, nomeou comitês mistos para administrar fundos e, quando necessário, limitou seu acesso direto a recursos. Eram gestos de renúncia que, mais do que simbólicos, o afastaram do pedestal que permitira o teste. Houve recuos. Em uma reunião pública sobre priorização de projetos, a voz de Ethan subiu, não por controle, mas por ansiedade, e alguém o lembrou bruscamente do que havia feito. Ele calou-se. Aprendeu a ouvir o julgamento da comunidade sem defensiva automática. Houve noites de lágrimas, momentos de desespero e também pequenas vitórias, como a carta de uma mãe que agradecia por uma bolsa escolar que sua filha recebera. Clara observava tudo de longe, não por indiferença, mas por respeito ao seu próprio ritmo. Ela impôs encontros mensais para verificar o andamento do fundo e das ações de Ethan. Encontros formais com documentos. Não permitia que a reconciliação fosse um monólogo emocional, transformou-a em processo administrativo e moral. Quando se encontravam, falavam com frieza que se decantava em ternura. Ele trouxe presente simples, uma foto da primeira mesa que haviam comprado juntos, um livro que sabia que ela adorava. Ela retribuía com limites claros, conversas sem promessas precipitadas, restrição de intimidade e exigência de compromisso público e privado. Houve um momento que muitos lembrariam como o que parecia preparar a reaproximação e que, na verdade, só confirmava que havia plausibilidade para o perdão. Numa manhã chuvosa, uma ponta de incêndio tomou a casa de uma família idosa que vivia na periferia. Quando o acidente foi divulgado, as redes sociais foram pródigas em apontar dedos e oferecer ajuda. Ethan foi um dos primeiros a chegar com equipamentos e mão de obra. Passou o dia ao lado da família, limpando, organizando doações e coordenando uma pequena restauração com os recursos do fundo.
Não era cena pensada, era resposta imediata. Clara, que esteve presente discretamente com um cobertor, sentiu a força do gesto não como um espetáculo, mas como a tradução prática do que ele vinha dizendo. Ainda assim, não houve decisão precipitada. Clara conversou longamente com a mãe, com o pai, com Dona Margot. Perguntou a si mesma se desejava voltar a confiar num homem que escolhera manipular a própria vida de ambos. Reconstrução implicava risco, e risco era soberano em qualquer relacionamento. Amor exige coragem, disse Margot numa noite. E amar depois de ser ferida exige coragem maior. Mas coragem não é pressa, é sabedoria acompanhada de tempo. Meses transcorriam e a comunidade passou a enxergar Ethan com outros olhos, menos de adulação, mais de cobrança justa. Havia quem, ainda ressentido, o evitasse, mas também havia crianças que o reconheciam nas filas para doações e idosos que lhe agradeciam por ter reconstruído uma pequena praça com bancos para conversar. Cada banco, cada bolsa entregue, cada relatório publicado era uma prova de que havia mudança. Não era a antiga vida que se reconstruía, era outra, baseada em trabalho. No meio de tudo, Clara continuou sua vida. Encontrou felicidade em coisas simples, reuniões com amigas, passeios com seus pais, o aconchego de leituras noturnas. Não se permitiu ser consumida pela figura dele, e isso foi um alívio para ela. Quando se encontravam, havia ternura, também pressa por ver se a consistência persistia. Em um desses encontros formais do fundo, ela percebeu que seu coração batia de forma menos dolorida ao ver a maneira como ele aceitava críticas sem se defender. Era sinal de mudança. O clímax, que muitos esperavam fosse um gesto teatral, aconteceu de forma discreta e, entretanto, carregada de simbolismo. Numa tarde de celebração do primeiro ano do Fundo Comunitário, um ano de pequenos projetos, de cestas entregues e de crianças atendidas, houve uma cerimônia simples na praça. Nada de palanque dourado, apenas uma tenda com cadeiras, alimentos caseiros e uma mesa com fotos dos beneficiados. Thomas e Ryan estavam presentes, pais, Dona Margot, alguns representantes do conselho local e muitas pessoas que tinham suas vidas tocadas pelas ações. Ethan subiu numa cadeira improvisada, não para suplicar, mas para prestar contas. Ele apresentou relatórios, respondeu perguntas duras e deixou que a comunidade o interrogasse. Quando terminou, olhou para Clara, que estava sentada ao fundo, entre a mãe e a amiga Lauren, que surpreendentemente mantinha um olhar menos vitorioso do que antes. Ele respira fundo e disse, alto, sem teatro, "Não estou pedindo o seu perdão hoje. Estou mostrando o que tenho feito. Sei que isso não paga o que fiz e que o maior preço foi a confiança que rompi. Quero, entretanto, continuar fazendo. Quero que o trabalho fale." A fala foi seguida de aplausos contidos, não porque tudo estivesse curado, mas porque o trabalho era palpável. À noite, após a celebração, a comunidade organizou um pequeno sarau para agradecer por um projeto de biblioteca infantil que havia nascido do fundo. As crianças correram tanto que formaram um círculo e pediram para que Ethan e Clara liderassem uma pequena dança como parte da comemoração. Havia ali o perigo do melodrama. Os olhos do público pesavam. Mas o que se viu foi algo modesto. Passos ensaiados, sorrisos contidos, um toque breve de mãos que não buscava promessas antigas. Clara aceitou dançar. Não foi um gesto de volta automática. Foi um gesto com condições implícitas. O toque era público. As mãos foram dadas e soltas. Nenhum compromisso foi tomado ali além do que já existia, um início de reconstrução. Dançaram lentamente entre pessoas que os conheciam de antes e de agora. A música era simples, uma melodia que não exigia sofisticação para ser bonita. Quando a dança terminou, houve um silêncio que não era de admiração, mas de reconhecimento. Havia 2 adultos ali, feridos e dispostos a trabalhar. No dia seguinte, em uma conversa privada, Clara falou do que tinha em mente para seguir. "Eu não volto para o noivado de um dia para o outro", disse ela,
mas aceito deixar que nossa convivência, se teremos uma, seja construída em tarefas, ter encontros de verificação, terapia de casal, transparência total. Quero que as redes de nossa vida sejam mais fortes do que qualquer medo. Ethan ouviu com atenção e fez promessas que só poderiam ter valor se cumpridas. Eu concordo com tudo, disse ele, e acrescento, estarei aqui, sem pressa e com responsabilidade perante a comunidade. Quero que seja público, não quero que nada se apague. Os meses seguintes foram um contínuo de comprovações. Ethan passou por terapia individual para enfrentar as raízes de seu medo, participou de sessões com Clara quando ela concordou e manteve o compromisso com o fundo. Trabalhou sem fanfarras na cidade, aprendeu a ouvir primeiro, a falar depois e a não transformar arrependimento em espetáculo. Ryan esteve ao lado, por vezes rígido, por vezes ameno, lembrando-o sempre da linha tênue entre redenção e autopromoção. A recomposição da confiança foi lenta e pontuada. Há momentos em que Clara deixou escapar um sorriso mais aberto, e momentos em que um comentário ou favorito nas redes sociais fez com que ela recuasse. Ethan aprendeu a não exigir respostas rápidas. Em vez disso, acumulou ações, doações auditadas, participação diária no projeto de alfabetização, ajuda na reforma de telhados e prestação de contas públicas trimestrais. As pessoas começaram a ver nele alguém que assumia a responsabilidade sem querer que isso o redimisse para sempre. Chegou então o dia em que Clara, em privado, devolveu o anel, não porque havia pressa para recuperar o que foi, mas para encerrar simbolicamente a fase em que o metal representava promessas mergulhadas em mentira. Ela entregou o anel a Ethan numa caixa pequena, porém com uma carta dentro. A carta dizia que o anel não poderia ser recuperado sem que antes houvesse trabalho. Se um dia quisermos recomeçar algo formal entre nós, que seja baseado em provas, transparência e mútuo respeito. Até lá, guardarei a possibilidade, mas não a promessa. Ethan leu com mãos trêmulas e acolheu a carta com reverência. Não foi um momento triunfante. Foi um reconhecimento doloroso do caminho que precisara ser percorrido. Os meses seguintes continuaram a tecer. Em encontros com os pais de Clara, com Dona Margot e com os representantes da comunidade, Ethan mostrou não só documentos, mas humildade. Pediu desculpas novamente, mais enxutas, sabendo que a repetição sem ação era vazia. Clara, por sua vez, recomeçou a abrir janelas, não para entrar de volta numa vida antiga, mas para permitir que, aos poucos, algo novo coincidisse com aquilo que ela sempre valorizara: integridade, generosidade e coragem. No fim de um ano desde a mentira que mudara tudo, a comunidade celebrou com uma festa simples na praça. Mesas de madeira, comidas caseiras, crianças correndo. O sol caía morno. Ethan e Clara conversaram no fim da tarde, acompanhados por amigos sinceros. Não houve pedido dramático nem juramentos de eterno. Havia duas pessoas, cansadas e mais sábias, que percebiam que a reconstrução não terminara ali, mas que se havia um caminho de trabalho e companhia, era plausível caminhar. Você sabia desde o começo que eu não teria pressa, disse ela, com um leve sorriso. Eu aprendi a ser paciente, disse ele, e aprendi o valor de não medir o amor em testes. Eles caminharam entre as barracas da festa, distribuíram sorrisos, conversaram com crianças e ajudaram a servir sobremesas. Em determinado momento, sem alarde, ao som de uma música lenta que vinha da caixa de som improvisada, Clara estendeu a mão. Ele a pegou. Não foi uma retomada completa. Foi um passo contido dentro de um processo que continuaria. Dançaram de novo, dessa vez sem plateia que buscasse símbolos, apenas a comunidade presente, testemunha silenciosa do que acontecera e do que estava se construindo. A história, que abrira com uma mentira, fechava por ora com um gesto coletivo, não um final, mas um trabalho contínuo. Testar alguém com uma falha de honestidade foi desde o começo um erro. E o roteiro dessa narrativa mostrou que nem todo erro encontra redenção fácil. A dor,
a perda, e há também um caminho possível se houver arrependimento verdadeiro, seguido de ações concretas. Ethan aprendeu isso pagando um preço que não era apenas financeiro, mas moral e relacional. Clara mostrou que generosidade não é sinônimo de ausência de limites, que amar e preservar sua dignidade não são opostos. A comunidade, por sua vez, assumiu um papel que não era de julgamento implacável, mas de observação crítica e de apoio prático. Ao fim, quando a noite já cobria a praça com uma manta suave, uma senhora se aproximou e, com a voz fina de quem viu muitas vidas, murmurou: "Testes fazem parte do medo. Perdão faz parte do trabalho. E amor? Amor vai sendo construído com as mãos sujas de serviço e o olhar limpo de verdade." Clara ouviu e sorriu. Ethan olhou para as mãos calosas de quem havia ajeitado as cadeiras o dia inteiro e entendeu que aquela vida não voltaria a ser a mesma. E isso era bom. Se você ficou até aqui e essa história falou com você, deixe um like e se inscreva. Há mais narrativas que exploram o que é humano em nossos erros e nas nossas tentativas de reparação. E se essa história tocou você, compartilhe com alguém e conte nos comentários. Você perdoaria uma mentira assim?